Tá bom, como eu já anunciei para vocês hoje pela parte da manhã, estamos já ao vivo aqui no estúdio com o Dr. Roberto Alves, ele que é médico psiquiatra, CRM 19.746. Prazer em tê-lo aqui, Dr. Roberto Alves, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem, compartilhar essas informações com a nossa população, que é muito importante, né? Que hoje todos tenham esse conhecimento e possam estar usando isso no seu dia a dia. Exatamente, o Dr. Roberto Alves, que é gaúcho de Sertão. Isso, Sertão, região de Passo Fundo. Região de Passo Fundo. Passo Fundo a gente ouve falar do Sertão. Sertão é uma cidade grande, pequena? É bem pequena, eu acho que é do tamanho de Turvo, mais ou menos. É média tem de 15, 16? Menor ainda. Menor ainda? Tem 6 a 7 mil habitantes. Mas tem familiares lá ainda? Tem familiares lá ainda. É uma região onde a agricultura é muito forte, né? Então é um município muito grande, mas com parte da agricultura, né? O pessoal vive mais no interior. A cidade como tal é bem pequena. Tá certo. Doutor Roberto Alves, por que escolheu a psiquiatria? Cara, a psiquiatria é uma das especialidades que eu fui me encontrando com o passar do tempo. A psiquiatria é uma área onde a gente tem que dedicar muito tempo a ouvir, a conhecer as pessoas. E é uma especialidade da medicina onde que a gente, como todas, mas a psiquiatria eu digo que ela tem um diferencial porque a gente tem que estar muito perto das pessoas, do nosso paciente, tem que criar um vínculo muito bom. Então, essa questão de poder conversar, de entender o que as pessoas estão sentindo, né? De ter uma empatia por elas e se colocar no lugar delas, né? Quando elas estão com algum problema e poder ajudar, é uma das coisas que mais me cativou na psiquiatria. Doutor Roberto Alves, é verdade que não adianta querer mentir pro psiquiatra? Olha, a gente não tem a bolinha de cristal não, né? Mas com o passar do tempo a gente pega algumas habilidades aí que a gente consegue entender um pouco melhor, né? Mas o psiquiatra não é um cara que tem uma bolinha de cristal ali, que consegue ver tudo, não. Até porque depende também da cabeça de cada um, né? Com certeza. A individualidade de cada um é muito grande, né? Exato. Hoje em dia fala-se muito em ansiedade. É um tema que está muito em voga. Ansiedade, transtorno de ansiedade. Por exemplo, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? Certo. Hoje foi um dos temas que eu selecionei aqui para nós estarmos conversando, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa que é uma coisa só e todo mundo acaba colocando dentro do mesmo saco, né? Mas nós temos muitos transtornos de ansiedade, né? Eu trouxe aqui para mencionar, até porque as pessoas... É importante que elas tenham conhecimento, né? Dentro da classificação dos transtornos de ansiedade, a gente pode dividir eles em transtorno de ansiedade de separação, o mutismo seletivo, ansiedade social, as fobias específicas, né? Transtorno do pânico, a agorafobia, ansiedade por alguma condição médica, a pessoa que tem algum problema de saúde que leva como sintomas secundários a gerar um transtorno ansioso, ansiedade induzida por substâncias e também o transtorno generalizado de ansiedade, que é o que eu trouxe aqui para nós conversarmos um pouco hoje. Que eu acho que hoje é o mais comum, né, nessa vida cada vez mais agitada que nós estamos levando. É uma coisa muito frequente. Transtorno de ansiedade generalizada. Quais as causas? Certo. As causas do transtorno de ansiedade generalizado podem ser muitas, certo? Nós costumamos falar que não tem uma causa única, né? É um problema que ele acontece devido a múltiplos fatores, né? Tem uma raiz multifatorial. Hoje nós já entendemos que tem alteração a nível de neurotransmissores, né, no cérebro, dopamina, serotonina, noradrenalina, mas também tem muitas coisas que influenciam do nosso dia a dia, da nossa rotina. Estresse cada vez maior, né, a rotina cada vez mais pesada, cada vez mais cobrança, né, tensão. São vários fatores que vão levando ao transtorno de ansiedade. E até
tendo em conta, né? Hoje em dia também traumas mais frequentes, a gente se expõe de forma mais fácil, né? As crianças se expõem a traumas, a algum problema que possa estar desenvolvendo isso mais para frente, doenças que podem estar causando transtorno de ansiedade, abuso de substâncias que hoje nos jovens é muito frequente, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizado, ele pode ter múltiplas causas. Sempre a gente pode levar em base a pensar nas alterações de neurotransmissores como tal, mas também a nossa rotina do dia a dia e muito o que está acontecendo ao nosso entorno. Às vezes, nós temos dificuldade de lidar com algumas coisas e isso vai gerando comportamento ansioso. É sempre importante a gente ver também e saber aquele limiar de diferença. O que é ansiedade normal e quando ela passa a ser uma ansiedade que eu tenho que buscar uma ajuda médica, né? Então, todos nós somos ansiosos. A ansiedade nos move, né? Quando o relógio toca de manhã cedo para a gente acordar para ir para o trabalho, se nós não tivermos a ansiedade de ter que cumprir com esse horário, nós não vamos levantar e vamos ficar ali inertes a isso, né? A ansiedade de que eu tenho uma prova amanhã, ou eu estou indo para a rádio dar uma entrevista, né? Ou eu tenho algum compromisso, isso gera uma ansiedade. Mas é uma ansiedade normal. Isso é uma ansiedade normal. Quando essa ansiedade, a gente tem que prestar atenção e ver, olha, está na hora de buscar ajuda, isso não está sendo normal. Quando essa ansiedade ela sobrepassa aquele limite e começa a causar prejuízos, né? Eu estou ansioso com a minha prova que eu tenho amanhã, eu estou ansioso com uma responsabilidade que eu tenho que cumprir, isso já vai afetando a minha relação com as pessoas, eu vou ficando um pouco mais irritado, o meu sono começa a ficar desorganizado, eu não vou conseguindo dormir, eu vou ficando cada vez mais tenso. Então, essa ansiedade que ela já passa de ser específica a alguma coisa, né, e ela vai se tornando presente durante maior parte do tempo do nosso dia a dia, maior parte dos dias da semana, eu posso dizer que eu estou com um transtorno ansioso, que é o que a gente nomeia, né, transtorno de ansiedade generalizada. O que caracteriza muito é aquela apreensão e expectativa, né, a preocupação. Às vezes a pessoa começa a ficar preocupada com coisas que não deveria se preocupar, né? Ou que tem uma preocupação muito maior do que determinada situação demanda, né? Eu vou gerando uma tempestade num copo d'água com coisas muito pequenas, digamos assim. E eu vou ficando com aquela expectativa, medo de que alguma coisa possa acontecer, medo de que algo dê errado. Semana que vem eu tenho um compromisso, eu já começo a pensar, antecipar, a criar algumas probabilidades, né, ou possibilidades de acontecimentos. Eu tenho uma consulta, mas será que o médico vai me pedir tal exame? O estresse começa antes, na hora que você marca... Isso mesmo, tá? Então, quando isso começa a ficar muito frequente, a gente está passando aquele limite do normal, da ansiedade normal, e eu tenho que buscar ajuda. Porque isso vai se tornando uma bola de neve, isso vai crescendo e nós vamos chegar no momento que entra em choque, que vai dar alguma crise. Então, é isso que é importante a gente tá entendendo, né? E é muito frequente hoje em dia, né? Tem dados que dizem que o transtorno de ansiedade generalizado hoje ele é presente em 3% da população brasileira, tá? Doutor, fatores de risco para a ansiedade? Fatores de risco para a ansiedade. Hoje a gente sabe que as mulheres prevalecem com... A ansiedade é mais prevalente nas mulheres, né? Em torno de 2:1. Traumas na infância é um fator muito importante, tá? Traumas, aquela criança que de alguma forma sofreu abuso, sofreu com alguns problemas mais intensos que naquele momento repercutem de uma forma maior e ela não sabe lidar com isso. Às vezes uma criança, eu não sei, desculpa interromper, doutor, às vezes uma criança que passou fome ou coisa parecida, isso aí pode influir? Pode. Tudo que é dificuldade que possa levar a um estresse que aquela criança, quem sabe, não sabe lidar, não tenha a capacidade tanto cognitiva, né, e psicológica para lidar, é um estressor que pode levar a desenvolver um transtorno
transtorno de ansiedade na infância e pode estar se estendendo até a vida adulta. E depois, com o passar do tempo, as outras demandas que vão surgindo na adolescência, na idade adulta, trabalho, essas coisas, isso pode estar tornando uma proporção um pouco maior. Tá? É um dos fatores de risco muito importantes, são traumas na infância. Doenças concomitantes, né? Ou seja, uma pessoa que está com câncer, por exemplo, ou que está com algum outro tipo de doença cardiovascular, hoje é muito importante. Pessoas que têm alguma doença, diabetes, hipertensão, que às vezes acabam se preocupando ou que de uma certa forma ou outra mexem também com o psicológico, elas vão levar a transtorno ansioso. Né? Então, às vezes, uma pessoa que está sofrendo, né? Devendo, hoje em dia a gente acaba tendo essa questão de tudo que nos afeta direta e indiretamente do meio, né? Também afeta, gera preocupação. Gera medo, né? De não cumprir com o meu compromisso, né? Aquela expectativa. Principalmente quando a pessoa é uma pessoa honesta, né? Isso acontece bastante. Ela não consegue relaxar. Não consegue relaxar, então fica preocupando, fica ligada nisso e não consegue desligar. E às vezes isso acaba gerando um prejuízo maior, porque às vezes é focal a ansiedade com alguma coisa e eu vou estendendo ela a outras áreas. Né? Às vezes é focal no trabalho, mas quando eu vejo eu estou ansioso em casa, eu já estou um pouco mais irritado com as pessoas que eu convivo, ou até mesmo no trabalho, meus colegas começam a perceber que eu estou um pouco diferente, né? E isso vai tomando uma proporção um pouco maior. Então, começou com um fator e às vezes vai espalhando e vai se estendendo até gerar esse prejuízo. Outra coisa muito importante outro fator de risco é abuso de substâncias, né? Hoje, infelizmente, a nossa população, tanto jovem, né, que é o alvo maior, mas também adultos, que usam algum tipo de substâncias, de drogas, né, que nós conhecemos hoje em dia, também tem grande comorbidade com transtorno de ansiedade. A dependência por álcool, geralmente as pessoas ansiosas, elas acabam buscando no álcool um refúgio, né? Ou em uma outra droga, porque o álcool faz o quê? Ele acalma, ele dá aquela relaxada. Na hora, né? Na hora. E isso vai tomar uma proporção que às vezes a pessoa começa a beber para ficar um pouco mais calma. E depois o problema vem em dobro. Vem em dobro. Isso é comum, né, doutor? Isso é comum, muito comum. Com relação aos sintomas do transtorno generalizado de ansiedade, quais são os sintomas? Existem sintomas? Existem. Muitos, né? Então, a gente vai desde a presença permanente de preocupação ou tensão. Preocupação, às vezes, que nós não sabemos explicar o porquê. Às vezes, essa preocupação é o agricultor que trabalha lá, que está com muita carga de trabalho lá na colheita da safra, né? Que tem uma máquina que quebrou. Às vezes, ele tem uma preocupação. Isso vai tomando uma proporção maior. Às vezes, quebrou, ele vai arrumar a máquina amanhã, mas isso se torna tão intenso e vai se estendendo. Ou às vezes até a pessoa fica preocupada e é comum que eles dizem, doutor, eu estou preocupado, mas eu não sei com o quê. Eu tenho medo de alguma coisa, mas eu não sei do que é, né? Então, a tensão, a preocupação, o medo, por algum motivo, eles são a chave dos sintomas do transtorno ansioso, né? Então, às vezes, os problemas começam, eles dizem assim, doutor, a preocupação começou com algum problema lá em casa, na família. E daqui um pouco estava no trabalho, daqui um pouco estava com os amigos e vai colando, né? Por várias áreas da nossa vida. Então, a pessoa passa a maior parte do tempo ansiosa. Quais são os sintomas mais específicos? Doutor, o que eu sinto? Eu posso sentir taquicardia, meu coração começa a acelerar às vezes, sem causa. Às vezes essas pessoas vão buscar o cardiologista pensando que está com uma arritmia, alguma coisa. E é comum que às vezes vai ao cardiologista, vai ao gastro, né? Porque começa às vezes com cólica, com dor de barriga, faz todos os exames, tudo dá normal e por último vai parar no psiquiatra, né? Porque não se encontrou uma causa. Às vezes a pessoa começa a suar frio, né? Sem uma causa definida. Exato. A pessoa começa a se sentir preocupada, a adormecer, às vezes uma mão, às vezes a boca, o lábio, às vezes pensa que vai morrer, né? Então a gente já vai falando um pouquinho mais de características de transtorno de pânico, não da ansiedade generalizada.
a ansiedade generalizada, todas essas características que eu falei, esse medo, essa expectativa de antecipar as coisas, ela vai permanecendo, né? Ela vai ficando durante todo o dia, né? Cada vez mais frequente. A pessoa vai dormir e não consegue desligar para dormir. Ela começa a ficar pensando no que ela tem que fazer amanhã, ou começa a pensar no que ela fez no dia, ou o que deixou de fazer. O que deixou de fazer. Ou poderia ter feito isso de tal forma. Mas se eu tivesse feito isso assim, será que isso... Essas questões que colocam em dúvida e geram essa tensão, essa preocupação para dormir, que a pessoa não consegue pegar no sono, olha no relógio, é meia-noite, não dormi ainda, amanhã eu tenho que acordar às 3 da manhã, ou tenho que acordar às 6 da manhã, né? Ninguém vai acordar às 3 da manhã, né? Todo mundo acorda às 6, 7 horas da manhã para trabalhar, mas e já é 4 horas da manhã e não conseguiu dormir, e isso vai gerando mais ansiedade. Mais ansiedade. Esses são sintomas muito importantes e de maior presença, né, no transtorno generalizado de ansiedade. Muito bem. E quais são as opções de tratamento para o transtorno generalizado de ansiedade, doutor? Certo. Nós temos várias opções de tratamento, né? Eu sempre costumo dizer para os pacientes que a ansiedade nós devemos tratar com medicamentos, né, que sejam indicados de forma correta, né, com um segmento correto. Nós temos também atendimento psicológico, né, que é muito importante, que vai ajudar a pessoa a refletir sobre um pouco a rotina dela, a ajudar ela a lidar com algumas situações, né, do dia a dia. O medicamento vai ajudar no organismo daquela pessoa. A pessoa se sentir um pouco mais calma, não ter essas taquicardias, mas a psicologia, ela vai ajudar a pessoa a lidar um pouco com os problemas do meio. O medicamento não vai atuar no outro ou no meio que ela interage, né? Ela vai ter que aprender a lidar com aquilo ali. Também, atividade física é muito importante. Tá? A atividade física, hoje em dia, ela aparece em todos os protocolos de tratamento da ansiedade. Tá? Atividade física faz o nosso organismo suar, a produzir neurotransmissores, né? A ajudar a gente se sentir um pouco melhor. Mas uma coisa que é importante também, a atividade física não deve ser feita pela noite. Tá? Muito tarde da noite. À noite, não? Se você... De preferência, não? Isso, porque, por exemplo, eu vou para academia às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Certo. Eu já tô ansioso, eu sou ansioso, eu tô com um problema de ansiedade. O exercício, de uma forma ou outra, ele ativa, né? Ele ativa muito. E às vezes pode deixar essa pessoa com um pouco de dificuldade para dormir. Então, tem alguns pacientes que a gente recomenda, e geralmente a gente recomenda que faça isso de uma forma mais leve e também mais cedo. A pessoa que é muito ansiosa vai fazer exercício antes de dormir ou para dormir, ela não consegue desligar. Incrível. Isso é bem importante. Então, basicamente, o transtorno de ansiedade se trata com medicamentos, né, com consulta adequada, com um profissional que saiba prescrever, que saiba avaliar os efeitos colaterais dos medicamentos, com psicologia, com atividade física, mudança da rotina, né? Às vezes eu estou muito estressado porque eu estou trabalhando das 6 da manhã às 11 da noite. Né? Eu tenho muita cobrança, às vezes eu tenho que dar uma remanejada também na minha rotina, certo? Porque isso também vai colaborar. Porque senão uma hora a coisa explode. Explode. Senão, tudo que é demais, né? Nosso organismo, nosso corpo, ele também tem um limite. Existe um problema também, doutor Roberto Alves, que eu acho que é o tratamento por conta própria, né? É muito importante. Às vezes as pessoas pensam, não, vou tomar esse remédio que a vizinha está tomando, ou o meu colega de trabalho está tomando para ele ajudou, né? Mas às vezes o medicamento que faz efeito para ele não vai fazer efeito da mesma forma para mim. E às vezes é o contrário, né? Às vezes é o contrário. E às vezes ele está com ansiedade, que é uma ansiedade um pouco diferente da minha, como eu mencionei lá no início do programa. Nós temos vários transtornos de ansiedade. A abordagem praticamente é a mesma, mas tem suas particularidades aí que são importantes. Interessante, olha. Eu acho que o mais importante, você que está aí ligado no nosso programa, na nossa entrevista com o Dr. Roberto Alves, é a partir do momento que você sinta algum problema em você, ou detecte, né, algum problema de alguém na família, que busque orientação médica. Com certeza. A orientação médica, ela é importante, de um profissional que saiba te direcionar. Muitas vezes o paciente vai no psicólogo, né, e o psicólogo direciona, olha, eu acho que o grau da tua ansiedade eu não vou conseguir tratar somente com terapia.
eu vou necessitar que você passe por uma avaliação com o psiquiatra. Muitas vezes nós, os psiquiatras, ou o médico em geral, vai ver que esse paciente tem uma dificuldade e ele precisa do psicólogo. Então, geralmente, a gente trabalha em equipe. Tá? A ansiedade se trabalha com psicoterapia e com medicamentos. Às vezes eu vou no psicólogo, o problema é pro psiquiatra. Isso. E vice-versa. E às vezes os dois juntos. Também tem isso? Sim. Às vezes A pode maioria das vezes a gente trabalha com medicamento, o paciente fazendo consultas regulares com o psiquiatra, fazer a avaliação e com o psicólogo também. Tá? Vai no psiquiatra e vai no psicólogo. Às vezes o transtorno de ansiedade é muito leve que não é necessário tomar medicamento, ele vai só com o psicólogo. Tá? O psicólogo vai ajudar ele a entender um pouquinho mais e se posicionar perante essas adversidades aí, e conseguir lidar um pouco melhor com isso. 24, faltando para as 2. Daqui a pouquinho o Dr. Roberto Alves tem compromisso no Hospital São Sebastião. Associação Psiquiátrica, Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo. Os horários que o Dr. Roberto Alves atende aqui em Turvo. E os dias? Eu estou nas segundas-feiras pela parte da manhã, nas sextas-feiras à tarde, nas quintas-feiras pela manhã, mas de uma forma ou outra também eu peço assistência aos pacientes que estão internados na parte da psiquiatria pelo Instituto, e praticamente todos os dias eu estou ali em algum momento, mas que eu tenho consultório, que eu tenho horário para fazer atendimento, são esses dias. Segunda pela parte da manhã, sexta à tarde, quinta de manhã. Tá certo. Dr. Roberto Alves, médico psiquiatra, CRM 19.746. Hoje o assunto, transtorno de ansiedade generalizada. Em outra ocasião, trataremos de mais assuntos dentro da psiquiatria. Certo, Dr. Roberto Alves? Certo, obrigado pela oportunidade e espero poder voltar aqui em outros momentos para a gente estar conversando com a população, informando eles. Eu acho que é muito importante que eles tenham conhecimento também, para que eles saibam determinar quando não está muito legal e eu tenho que buscar ajuda, para não deixar que isso chegue a um nível muito desproporcional e seja mais difícil da gente intervir. Ok.